E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem foi agitadíssimo. Vamos começar falando sobre a CPM do dia 8, o depoimento do Cid. Acho que vocês vão achar algumas coisinhas bem interessantes. Depois vamos falar do Haddad, que já quer mais imposto, mais arrecadação. Quero mostrar para vocês também um texto bem interessante do Adolfo Saxida, o ex-ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, onde ele faz algumas pontuações que acho que são bem pertinentes e também já mostrar algumas movimentações da direita no Senado, que começou a pedir algumas informações do governo que eu acho que vão trazer alguns cenários bem interessantes para os próximos dias em relação à reforma tributária. Depois, vamos falar sobre o senhor Valdemar da Costa Neto. Dia de ontem andou fazendo uns tweets que depois apagou, mas o print é eterno. Também andou falando algumas groselhas na Globo News e dessa vez eu acho que não dá pra passar. Vocês vão entender o porquê. Depois vamos falar da CPI das ONGs. Aí tem muita coisa pra gente falar. O Aldo Rebelo falou muita coisa, algumas denúncias sérias, outras que valem uma reflexão intensa. Depois falar do Dilma, se der tempo. A live flopada dele, mais uma vez. Uma piada, ninguém assistiu. A turma somou todas as lives do Dilma. Não bateu ainda a entrevista de Bolsonaro lá no Pânico. Essa recente. E se der tempo, mas não vai dar, tem mais assuntos da turminha da Carreta Furacão. Mas vamos começar e vejam só. Para resumir para vocês o depoimento do Cid, nada melhor do que as manchetes do Globo. Por que eu digo isso? Porque eu já falei em alguns outros momentos, algumas outras oportunidades, quando, por exemplo, levaram lá o Lewandre, né, o outro coronel, e eu falei o seguinte: gente, se a turma do Lula tivesse conseguido descobrir uma coisa extremamente capciosa, né, um detalhe, um segredo obscuro, vocês acham que não teria tido uma matéria especial no Jornal Nacional, não teria tomado conta de todos os jornais pelo país? Mas vamos ver quais foram as matérias que o Globo soltou sobre o dia 8, né? Sobre a CPMI, sobre o depoimento do Cid ontem. Mauro Cid, mãos dadas com Flávio Bolsonaro na CPI do 8 de janeiro. Nossa, sensacional. Ele e Flávio estavam... Meu Deus, olha só, gente. Agora acabou. CPI do 8 de janeiro. Indígena bolsonarista presta continência para o Cid. Virou notícia. Ela bateu o conte. Meu Deus do céu, rapaz. Não, essa daí nem a Polícia Federal ia saber, né? Quebraram, olha só, quebraram os solares. Mas ela bateu continência. CPI do dia 8. Citação à visita íntima a Mauro Cid gera confusão durante o depoimento de ex-auxiliar de Bolsonaro. Soreatronic pediu para a CPI manter a linha. E virou conversa mole, virou discussão de boteco. Mauro Cid descumpre decisão do STF e será acionado pela CPI na corte. Diz presidente da comissão. Qual foi a decisão que ele descumpriu? Ele se recusou a responder diversas perguntas. Na verdade, ele falou que preferia se manter em silêncio. Só isso. Nada mais. Fotos. Já que não tem texto, vamos tentar foto. As expressões do Cid na CPI. Rapaz... Vamos chamar agora algum especialista em linguagem corporal para tentar decifrar o que se passava na cabeça do Cid. E para terminar, CPI do dia 8. Eduardo Bolsonaro diz que é uma honra ser amigo de Cid, envolvido em mensagens golpistas. Né? Esse final, né? Essa vírgula, envolvido, é a opinião do Lauriberto Pompeu, do Globo. Esse é o resumo, gente, do dia de ontem. Não teve nada. O depoimento do Cid se resumiu a turma da esquerda tentando lacrar e sem conseguir nada, e a turma da direita utilizando o espaço de fala para pontuar tudo que está acontecendo em relação ao Cid, como tem algumas coisinhas estranhas, como a situação dele é complicada no sentido que, será que realmente é necessário que ele continue preso? Será que ele não pode voltar para casa, ficar com sua família? Ele causa algum tipo de risco para continuar em prisão preventiva? Então as pessoas levantaram isso. Foi mais um dia patético para a turma dos governistas, porque qualquer pessoa com o mínimo de consciência, no mínimo ia estar se perguntando o que é que o Cid tem a ver com o dia 8? Qual a relação do Cid com o dia 8? Nenhuma. Mas adianta explicar? Não adianta. Por quê? Porque o importante é criar narrativa. Aí vamos lá. Uma coisa que eu acho que vale a pena prestar atenção, que foi dito, e quando o Gonçalves Dias for na CPMI, eu acho que ele pode esclarecer,
Foi uma situação em que o Esperadion Amin, senador pelo PP, levantou e ele fala o seguinte, ó. Nós vamos ter que fazer a CPMI da obstrução da investigação. Porque quero lhes dizer em que ponto nós estamos a propósito dos tais relatórios, senador Magno Malta. Aqueles relatórios que estão disponibilizados ainda em caráter sigiloso para os membros da CPMI, que todos já foram ver, pelo menos os interessados, e todos ali podem observar que no dia 6 de janeiro, às 19 horas e 40 minutos, foi prestada a seguinte informação. Pessoal, vai haver invasão do Congresso Nacional. Estão ouvindo? 40... Dia 6 já estava lá, claro, ó, vai ter a invasão. Ele tá falando, vai ter que ter uma CPI para investigar uma possível obstrução. Calma que ele vai explicar. 8 agências. Nenhuma pessoa vinculada a qualquer uma dessas 48 agências foi chamada para vir aqui. E quero lhe dar uma informação única. Nós todos já pedimos, porque ouvimos do atual diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, na CCA da semana passada, quinta-feira da semana passada, que os documentos, presidente, nunca foram sigilosos. Quem apôs sigilo no primeiro, aquele que foi modificado, foi o GSI, não foi a ABIN. A ABIN. Quem retificou foi a ABIN. E quem fez o relatório anexo dos que receberam a mensagem foi a ABIN. Então, foi dito pelo diretor-geral da ABIN que aquilo nunca teve sigilo. Nós requeremos 3 vezes, em fevereiro, em maio e na semana passada. E o senhor sabe o que a Advocacia Geral do Senado fez com o nosso pedido? Fez uma petição ao ministro Alexandre Moraes, ontem, pedindo permissão para entender que aqueles relatórios não têm sigilo. O grau de obediência que nós estamos tendo ao império da omissão é um escândalo. Quem acreditar que não houve nenhuma omissão realmente está em outro planeta. Ou está noutra narrativa, ou quer convencer, pela ausência do contraditório, que o seu dogma é verdadeiro. E dogma imposto não sobrevive a nenhum Estado democrático de direito. Querer esconder a verdade é mais trabalhoso do que esconder crime, do que esconder vítima. Vocês estão entendendo? O documento nunca deveria ter ganhado sigilo. Não precisava, mas tinha. E a turma tá aí nessa. E ele tá querendo falar assim, rapaz, como é que vocês querem continuar na tecla que não houve nenhum tipo de omissão, sendo que esse alerta foi divulgado para diversas entidades e ninguém fez nada? Tava claro, já no dia 6, eles vão invadir. Esperamos aí, né? Pelo menos o Gonçalves Dias prestar alguns esclarecimentos na CPMI do dia 8, se a turma do Dilma deixar, né? Porque é daquele jeito. Mas vamos continuar. Eu acho engraçado a naturalidade da Folha de São Paulo de narrar isso daqui, falando assim, ó. Governo tropeça e CPI aprova acesso a plano de voo de Lula e câmeras da justiça. Como assim o governo tropeça? Calma, rapaz. Calma, deixa a torcida de lado. Em um deslize da base do governo, a CPI aprovou nesta terça o acesso da comissão aos planos de voo do Lula, além de imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Os quase 100 requerimentos foram aprovados em bloco. Tava tudo no pacote. A turma do governo não viu. Olha o interesse, olha a inteligência dos petistas. Acabaram aprovando. Só que eu me pergunto, se os petistas têm tanta convicção que não teve nada de errado com o plano de voo do Lula, né? As imagens que podemos ter nos próximos dias em relação às câmeras, se eles têm certeza que não fizeram nada de errado, por que isso aqui é um deslize? Cadê aquela história do quem não deve não teme? Aí a torcedora da Folha de São Paulo fala assim, ó, o acesso aos planos de voo de Lula é parte da estratégia conspiracionista da oposição. Oh, meu Deus do céu, de que o presidente deixou a sede dos 3 poderes serem invadidas para desgastar Bolsonaro. Bolsonaristas também batem na tecla que o ministro da Justiça assistiu inerte ao ataque golpista da janela do ministério. Os requerimentos aprovados solicitam a íntegra das imagens das câmeras de segurança do prédio. Ao perceber que a base do governo Lula tinha ajudado a aprovar os requerimentos da oposição, por engano, a relatora Elisiane Gama fez um apelo para que o presidente voltasse atrás,
mas o pedido foi negado. Querem esconder o quê? O que é que tem de mais num plano de voo? O que é que tem de mais numas imagens? O que é que tem de mais? Quem não deve, não teme, né? Ou não? Vamos continuar. Para vocês verem como o dia ontem foi um fracasso para a turma do Lula. Globo. O bocejo e o ouvido tapado. Reação de bolsonaristas à acusação de Erika Hilton por fobia gera revolta. Aí o Nicolas diz, né? Meu crime, bocejar. Bolsonaristas começam um relatório paralelo para a CPMI do dia 8. Sabendo que a Elisiane Gama, vocês já acabaram de ver o comportamento dela, querendo blindar o Lula, querendo blindar aí as imagens das câmaras de segurança do Ministério da Justiça. A turma não tá botando muita fé no relatório que ela vai escrever. Logo, a turma tá produzindo aí um relatório paralelo. É importante. Isso é uma ferramenta que já foi utilizada em outras CPIs. Aí diz assim, um relatório bolsonarista será dividido em 3 partes. As 2 primeiras vão narrar os trabalhos da CPMI e explicar a tese de que houve omissão por parte do desgoverno. Já a terceira trará projetos de lei relacionados ao assunto e outras sugestões da oposição, que vem a somar, né? Mas a imprensa, com certeza, vai fazer de tudo para descredibilizar. Chegando aqui o fim dessa parte sobre a CPMI do dia 8, que não é nem sobre a CPMI do dia 8 em si, mas envolve uma figura que deve lá em breve, que é o Gonçalves Dias. A turma do Estadão disse que um acordo, olha isso aqui, rapaz, sensacional. Agora o Nando Moura vai dar pulos de alegria. Acordo do governo na CPI do MST livra a convocação de Rui Costa, mas entrega o Gonçalves Dias. Representantes da base do governo Lula na CPI costuraram nesta terça um acordo para adiar a votação do requerimento de convocação do Rui Costa. Em troca, foram retiradas as obstruções aos demais itens da pauta, permitindo a aprovação tranquila de convocação do Gonçalves Dias. E esse acordo dos petistas, né, foi costurado pelo PT, pelo PSOL, com demais lideranças de oposição no colegiado, como Kim Kataguiri. Fala dele. Obrigado, MBL. Blindaram o Rui Costa, mas ele não falou que não. Que é para não ter obstrução, que era para correr de boa. Passaram pano para o Rui Costa. Parabéns, Casa Civil, né? O local por onde passam as nomeações. A turma é que faz muita indicação, né? É porque o Kim Kataguiri é um estrategista. Eu quero ver a explicação do Nando Moura. Hashtag confia, né? Mais uma vez, a turminha do Chico Linguiça... Ai, meu Deus do céu, unida com o PT e com o PSOL. Mas vamos lá, falando do PT e do PSOL, né? Kataguiri, que a turma na internet ficou chamando ele de Catapix, ele votou sim pela reforma tributária, que é pelo bem do Brasil, né? Confia. Aí ontem, gente, o UOL comenta que em busca de receita, ou seja, de mais dinheiro do pagador de imposto, a Haddad quer apressar troca na tributação do IR, né, do imposto de renda. Entrevista na qual disse que o fogo amigo e inimigo diminuiu e que está sentindo menos na frigideira, o Haddad revelou que não vai esperar a conclusão da tramitação da reforma tributária dos impostos sobre consumo no Senado para enviar ao Congresso a segunda fase da mudança que vai tratar dos tributos sobre a renda. Segundo ele, a nova fase da tributária precisa ser remetida ao Congresso com um projeto do orçamento de 2024. E a razão é simples. Por que o Haddad está com pressa? O governo precisa incluir na proposta de orçamento o aumento de arrecadação. Já vai incluir um impostinho a mais que vai cobrar do brasileiro, porque o Dilma tá demais. Com medidas que estarão nesta segunda etapa da reforma e, assim, garantir o cumprimento das metas do novo arcabouço fiscal, que prevê um déficit zero nas contas públicas no próximo ano. Na mira do governo estão a volta da tributação de lucros e dividendos recebido por pessoas físicas, que são acionistas de empresas, e o corte de renúncias fiscais concedidas no imposto de renda. Essas renúncias, eu acho que muitas delas são utilizadas pela turma aí desde a classe média baixa até o pobre, porque hoje em dia até o pobre, né? Não dá pra falar, o cara ganhou R$2.000 no mês, é rico. Classe média baixa, até tristeza falar, mas acaba sendo classe média baixa, então. O
cara que ganha 2 mil conto no mês ali, é teu imposto de renda, muitas vezes ele pega uma coisinha ali, um gasto com médico, etc, pra fazer, né, uma declaração de imposto de renda e tentar ter um dinheirinho de volta. E espero que o Dilma não vá pra cima das despesas que ajudam os mais pobres a conseguir um troquinho da receita. Mas conhecendo o Dilma, não vem coisa boa aí não, né? Mas vamos continuar. Já foi escolhido já o relator no Senado, será o Eduardo Braga, do MDB, do Amazonas. Ali, né? Ontem tivemos um mega evento, Randolph, a Tebet, Pacheco, Haddad e o Padilha. Achei engraçado que a Tebet é do mesmo tamanho do Randolph. Coitado do Randolph, né? E o Haddad também não parece muito alto, não. Mas enfim, Eduardo Braga vai ser o relator. Vamos ver o desenrolar nos próximos dias. E aí que eu falei para vocês, o Adolfo Saxida, ex-ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, e que também já fez parte do IPEC, que é o Estudo de Pesquisa Aplicada, né? Que tem vários economistas, estatísticas, né? Como é, cara, o cara que trabalha com estatística? Já esqueci. Especialistas em estatística e várias outras coisas, escrevendo muito sobre diversos assuntos da área econômica. Ele escreveu um texto na Gazeta do Povo, falando o seguinte: considerações sobre a reforma tributária. E o nosso ex-ministro, ele começa trazendo a revelação, dizendo que poucos sabem, mas foi ele, em conjunto com colegas do IPEA, que trouxeram a ideia do IVA dual para o Brasil. E no final do texto ele dispõe lá o artigo onde ele prova que foram eles que propuseram o IVA dual. Naquele texto, nós calculamos a alíquota de 26% para que o IVA tivesse alíquota única. É evidente que, se alguns setores pagarem menos, outros terão que pagar mais. E isso é o que está sendo colocado nessa reforma tributária. Diversos setores terão algum tipo de alíquota diferenciada, vão pagar menos, então a alíquota padrão vai ter que ser maior. E perceba que aqui não é 25%, aqui já se fala em 26%. E eu acho que, se tiver que escolher um lado, confiar nos números do Lula e confiar nos números da turma de Bolsonaro, até porque, olha só, a turma de Bolsonaro está falando, rapaz, acho que vai ser mais alto. A turma que não só ficou conhecida, mas como na prática tomou medidas efetivas para reduzir impostos, tá falando, pô, é 26%. Sem querer enganar ninguém. Vamos continuar, né? Uma importante diferença do nosso texto em relação à reforma atual é que nós propomos um IVA federal aliado a um IVA subnacional, que era voluntário. Isto é, os estados iriam optar por se juntarem ou não ao sistema de arrecadação federal. Ali, uma explicação mais econômica. Mas vamos lá que ele traz para a linguagem do povão. Aqui vem minha primeira sugestão aos proponentes da reforma tributária. Por que não deixar aos estados o direito de escolher se querem ou não se juntar ao sistema federal? Aproveito e faço a segunda sugestão. É fundamental deixar clara qual será a alíquota a ser paga, porque se ficar em aberto, assim o céu é o limite. Além disso, cabe ao governo deixar um modelo de simulação à disposição da sociedade para que sejam simulados os efeitos da inclusão ou exclusão de determinado setor da alíquota de referência. É bom que as pessoas entendam assim, cara, vamos fazer o estudo, vamos mostrar para a sociedade. Olha, gente, se nenhum setor, zero, ninguém tiver algum tipo de benefício, nem mesmo a cesta básica, vai ser tanto. Vamos pagar tanto, esse vai ser o impacto nos mais diversos setores, se é indústria, serviço, é isso aqui. Se a gente tiver que dar um desconto, vai ficar isso daqui, para saber, né, quanto o cara vai pagar mais ou a menos. Tem que mostrar para a sociedade os estudos que parece que o PT não gosta. De estudo o PT não gosta, só da boca para fora. Por exemplo, a Secretaria de Política Econômica poderia calcular a alíquota única que vigoraria em um modelo sem exceções e daí simular as alíquotas decorrentes da reforma aprovada na Câmara, bem como o efeito de possíveis novas inclusões de exceções no texto da reforma a ser analisado no Senado. Isso antes de aprovar o texto, para que a população brasileira saiba qual será a alíquota a ser paga. Tem uma crítica construtiva ao modelo atual de reforma tributária. Está faltando transparência. Qual será a alíquota? Onde estão os projetos de lei complementares que necessariamente precisarão ser aprovados para operacionalizar a reforma? Não é possível aprovar uma reforma desse tamanho sem termos clareza quanto às questões básicas do tipo. Exemplo, quantas escolas vão pagar de imposto?
Quanto as escolas vão pagar de imposto é uma coisa que acho que aflige grande parte do Brasil. Qual será o imposto pago pelo setor de serviços? Qual será o impacto na minha conta de luz e de telefone? É fundamental deixar claro à sociedade qual será a alíquota paga por cada setor. E tinha uma coisa que eu não prestei atenção nesses dias, e que com essas perguntas e com as coisinhas extras que ele vai falar agora, muita coisa mudou em minha cabeça. Eu falei, rapaz, não quero jogar pedra porque eu não sou especialista em direito tributário, né? Nem um economista, mas o Adolfo Saxida levantou uns bons pontos sobre a questão de serviços. Olha o que ele diz. Converso também que achei estranho ser incluída uma permissão para estados criar impostos sobre produtos primários e semi-elaborados. Para que fazer uma reforma tributária que pode acabar gerando mais impostos do que quando começou? Além disso, temos claramente uma tentativa de aumentar a já elevada carga tributária brasileira. Ainda sobre a parte referente a consumo, uma dúvida importante refere-se ao cashback. Qual a linha de corte? Quem vai poder ter acesso ao cashback? Como é que vai ser feito? Uma família composta por 4 pessoas com renda familiar de R$ 2.640, 2 salários mínimos, não se enquadra na linha da pobreza. Na definição adotada pelos formuladores de política, essa família pertence à classe média baixa. Pergunto, essa família vai ter direito ao cashback? O pai e a mãe, cada um ganha um salário mínimo, tem 2 filhos. Essa turma vai poder ter cashback ou não? Não pode. A julgar pelos comentários que saíram na imprensa, essa família teria que arcar com alimentos mais caros, mas não fará jus ao cashback. Tenho aqui também algumas questões filosóficas, e aqui para mim está o grande ponto, que eu não parei para prestar atenção. O IVA foi criado no começo do século passado e se popularizou na Europa na década de 70. Será que não tem nada mais moderno? Será que faz sentido avançarmos num tributo desenhado para tributar o comércio de bens, né? O compra e venda, o negócio é um produto físico, né? Você compra uma coisa, quando hoje a base que mais cresce é a de serviços. Pessoal, para os mais velhos, isso aqui talvez não faça muito sentido. Você às vezes pensa em serviço como o iFood, ou um faxineiro, um mecânico, um eletricista, um pedreiro, todo o setor de construção civil basicamente, setor de festas. Só que, gente, para os mais novos, quem sabe até a turma da área de TI, isso daqui, gente, a gente está colocando basicamente, uma pedra, uma pedra, 3 algemas, 2 grilhões e uma tranca e uma camisa de força no setor de serviços. Porque quando você olha hoje o mundo, essa nova economia pujante, acachapante, né? Lá em cima, high-tech, a maior parte do tempo a gente está falando do setor de serviços. A maior parte do tempo estamos falando do setor de serviços. Se discute muito, por exemplo, questões de inteligência artificial. Não é um produto, você está comprando no setor de serviços. Hoje você pega o próprio mercado empresarial, né? O mercado corporativo. Muitas vezes tem só o computadorzinho ali, mas não tem mais nada. Porque tudo ali dentro são serviços. Tem gente que não tem nem mais a infraestrutura computacional do TI dentro da empresa, que é o IaaS, Infrastructure as a Service, infraestrutura como serviço. Software as a Service, software como serviço. Plataforma como serviço. Então, o mundo todo está caminhando para tornar os produtos em serviços. Você não precisa mais comprar o programa de computador, você não precisa comprar o Windows, você não precisa comprar o Word, não. Você tem como serviço, você tem ali a taxa de assinatura. E a reforma, ela tá vindo assim na contramão do futuro e do progresso. E aí o Adolfo Saxida, ele pergunta, eu falei, rapaz, esse cara tem um ponto. Tinha que ser do governo Bolsonaro, né? Eu não posso fazer nada. Não seria possível dar um grande choque de modernização e uso de tecnologia para reduzir a complexidade tributária atual sem necessidade de complexas mudanças estruturais? Como será a nova jurisprudência? Como a incerteza relacionada a essa nova jurisprudência irá impactar os investimentos? Serviço para tudo que é lado, explodindo internet. Mas o Brasil está trazendo imposto da década de 70 para agora como se fosse a joia da coroa. Mas beleza. Em 2032, quando esse sistema estiver em vigor,
Seremos um país que pagou um custo elevado para a transição para um sistema IVA. Pergunta honesta: é esse o melhor sistema no mundo digital e de serviços? Será que o tempo do IVA já não passou e estamos entrando no futuro com um imposto incapaz de endereçar adequadamente os desafios atuais? Será que não estamos avançando na direção errada? Note que poderíamos simplificar muito o sistema atual, atacando pelas margens, redução das obrigações acessórias, uso da tecnologia, redução do IPI e junção do PIS e COFINS que podem ser feitos por lei ordinária. Um alerta: a ineficiência de um tributo está relacionada à sua alíquota marginal. O IVA no Brasil não ficará abaixo de 26%, o que o coloca como o segundo maior do mundo, provavelmente será o maior do mundo, quando as exceções ficarem claras, no final da reforma. Alíquotas marginais muito altas aumentam a sonegação e o IVA brasileiro será acima de 26%. O que você acha que vai acontecer quando se deparar com o seguinte problema: pagar R$1.000 em um tratamento dentário sem nota fiscal ou pagar 1.260 com nota? Entenderam o problema da alíquota marginal elevada? Talvez seja um estímulo que as pessoas soneguem e no final do dia a arrecadação acabe por cair e quem seguir a linha, né, arrisca, como manda o figurino, vai pagar por quem está sonegando. Tá aí. Governo Dilma, suas ideias mirabolantes. A turma da direita no Senado, encampada pelo Rogério Marinho, já tratou de dar uma cutucada na turma do Haddad. Tá ali, ó. O CAI pede que Fernando Haddad e Tebet detalhem a reforma tributária. Eita, pediu que o PT não gosta. Transparência. O CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos. Aí tá ali. Aprovaram ontem 2 pedidos de informação apresentados pelo Rogério Marinho para que o Haddad e a Simone Tebet subsidiem o colegiado com dados sobre a reforma tributária. Os 2 ministros devem encaminhar à CAI estudos, estimativas, informações sobre qual vai ser a alíquota média da contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS. Criados com a reforma, os estudos devem fornecer as memórias de cálculo tratando das alíquotas projetadas para a CBS e o IBS, considerando também todas as exceções previstas na PEC 45. Além das estimativas, que manteriam a carga tributária atual sobre o consumo. No requerimento, Rogério Marinho expõe sua posição crítica sobre a reforma tributária. Para o senador, ainda não está claro se o cidadão terá que pagar mais impostos a partir da aprovação da PEC. E pelo que o Haddad vem comentando aí nas suas entrevistas, eu acho que o Rogério Marinho está mais do que certo em estar com esse receio. Posso falar para vocês também que o que depende de mim, estou enchendo o saco. Gente, vamos trabalhar para mudar aquele artigo 43, o inciso 8º. Na verdade, sim, é o parágrafo 4º do 43 que eles querem inserir, que não existe. Mudar o texto do inciso 8º do artigo 153, que é o imposto do pecado, e mudar o inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 155 para tirar o termo impacto ambiental do IPVA. Temos que mudar. Eu estou trabalhando para isso, fazendo que nossa reclamação tente chegar lá em cima. E sobre a reforma tributária, mais algumas coisinhas, temos que falar do senhor Valdemar da Costa Neto, que andou falando assim, besteira é pouco. Besteira é pouco, mas como eu sou um cara que não gosta de baixar o nível, não vou falar o que passa na minha cabeça. O senhor Valdemar resolveu ir na rede de TVs que mais odeia Bolsonaro, que mais difamou Bolsonaro, que mais maltratou o Bolsonaro, e ele foi lá fazer o quê? Vamos ouvir, né? Vamos ouvir, que eu já tô começando a ficar nervoso. Nós temos um problema. Nós temos um problema, Merval. Nós temos deputados que são de direita e que basta uma proposta, que seja uma proposta da esquerda, eles já se manifestem contra. Mas toda matéria que for de interesse do povo brasileiro, eu posso te garantir que o governo do PT não precisa gastar verba de orçamento para aprovar essa reforma. Todos votarão a favor. Nós temos dificuldades, lógico que nós temos, mas esse pessoal da direita, eles são, às vezes exageram um pouco, mas é o caminho que eles sempre tiveram na vida.
sempre tocar a vida desse jeito. O nosso pessoal todo é de direita, todo apoiou o Bolsonaro. Todos os nossos 99 deputados. Mas nós temos essa dificuldade. Nós vamos ter. Então eu fiz hoje uma carta para todos os deputados, mandei um documento para todos os deputados nossos, falando sobre isso. Que quando for matéria que se trata do conservadorismo, da defesa da liberdade, da família, e contra as drogas, nós vamos ter os 99 deputados juntos. Agora, quando se trata de matéria de arcabouço fiscal, de reforma, essa discussão nós vamos ter, porque nós temos estados. Por exemplo, nós temos o problema do Tarcísio, por exemplo. O Tarcísio é um conservador de direita, mas ele tem que defender os interesses de São Paulo. Foi para isso que ele foi eleito. Entendi. Tá vendo aí, né? As reformas não são as pautas conservadoras. Isso me dói ouvir. Porque eu escuto o Valdemar falar isso e eu fico achando que ele acha que Bolsonaro é um cavalo. Porque um cavalo, pelo menos, é melhor que um burro, né? Acho que você é um cavalo, né? Um quadrúpede. Falando assim da reforma, quando ele coloca assim que a turma da direita fica contra só porque é da esquerda, né? Mas quando for a reforma, o arcabouço, aí temos que ficar do lado do bem, do amor. Nessa entrevista, o Valdemar também fala especificamente sobre a reforma tributária, fala algumas coisas, né? Tenta fazer. Não, ele fala assim, não, se necessário fosse, ia ficar do lado de Bolsonaro. Nem coloquei esse recorde aqui. Mas ele pinta como uma reforma bacana, porque é um assunto econômico, né? E aí eu quero lembrar umas coisinhas para vocês. Como eu tenho os materiais do vídeo salvo, eu voltei do dia 20 e poucos para cá, que eu sabia que foi quando o Bolsonaro começou a falar da reforma tributária, porque eu acho que, mais uma vez, eu acho que para Valdemar da Costa Neto, ele enxerga Bolsonaro como um quadrúpede, um cavalo. E por que eu falo isso? Calma, tem a cartinha dele, ele falou da cartinha. Calma que você vai ficar nervoso comigo. Carta aos parlamentares do Partido Liberal. Tenho um grande orgulho da qualidade e da combatividade dos nossos parlamentares. O PL não somente elegeu a maior bancada do Congresso, como também é dono da mais aguerrida e mais qualificada. Por isso, nossos embates são sempre acalorados, muita qualidade, mas às vezes podem dar margem para confundir nossos próprios eleitores. E para que não fique dúvida, somos um partido de oposição. E seguiremos unidos nas pautas conservadoras que a direita sempre defende. Ou seja, se entrar algum projeto que fere nossa liberdade, que fere os valores da família, da fé, do agro, da criança, em favor a nossa bancada inteira estará unida e invariavelmente votará contra. Por outro lado, se entrarem pautas boas para a economia, de gestão governamental, como arcabouços, reforma tributária, e que refletem em questões regionais, cada um precisa votar no que for melhor para o povo, para o povo deve ser que o elegeu, né? Tá falando ler um quê? E arrasta pro lado. Não vou nem continuar, que aqui já tá suficiente. Porque eu acho que Valdemar vê Bolsonaro como um quadrúpede e não respeita Bolsonaro. 25 de junho. Jair Bolsonaro e a reforma tributária. Na atual proposta da reforma tributária, o governo prevê um imposto seletivo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Os doutores petistas resolveram, para o bem da nossa saúde e do planeta, nos cobrar mais impostos. Carnes, entre parênteses, picanhas, combustíveis fósseis, refrigerantes, bebidas alcoólicas, entre outros, seriam sobretaxados. Senhor Valdemar da Costa Neto, que diz que não vai ficar contra o agronegócio. Como você, Valdemar, tem a cara de pau, de ficar tratando o Bolsonaro como um maluco, um doido que estava contra a reforma tributária, só porque o Lula estava a favor. Sendo assim, é só por causa disso. Bolsonaro não tem argumentos. O imposto do pecado ele não vai incidir sobre o agro, Valdemar? Eu tenho uma notícia aqui sobre o agro, insatisfeito com o imposto do pecado. E a gente sabe disso daí. Mas eu quero trazer primeiro as de Bolsonaro, que é para mostrar que o Valdemar sequer acompanha o que Bolsonaro tem a falar. Bolsonaro não seguia, ó. Lembro que o nosso governo zerou o imposto dos combustíveis, reduziu o IPI. Vejam só, Bolsonaro dando indicativos da necessidade de reduzir impostos. Olha todas as matérias que estamos comentando nos últimos dias. Criação de novos impostos, cavalo de Troia, nova reforma para já colocar em tramitação para aumentar a arrecadação. É o que está aí. Mas para o Valdemar, Bolsonaro é um maluco
que estava contra, por quê? Porque o Lula estava a favor. Pelo exposto, o aumento da carga tributária, ora previsto, nos levará a uma queda de produtividade no campo, ao fechamento de fábricas, menos comércio, mais desemprego e inflação. Bolsonaro está contra a reforma tributária por causa era do Lula, Valdemar? Porque os deputados de direita são assim, Valdemar? Aí continua. No dia 27 de junho, Bolsonaro estava na Lespe, do lado do Valdemar. Mas Valdemar, ele não deve limpar os ouvidos, ou ele deve achar que Bolsonaro é um quadrúpede. Ele não respeita. Eu acho que, na verdade, Valdemar enxerga Bolsonaro como um produto. Fala, tô aqui só olhando, se tu falar alguma besteira em termos jurídicos, eu vou me preocupar. Se não, fala aí, porque o meu interesse é te usar como ativo eleitoral. Porque você ir na Rede Globo, tratar Jair Messias Bolsonaro como um maluco, que está contra a reforma tributária porque o Lula está a favor, e falar que você que defende o agronegócio, as pautas conservadoras, sem sequer prestar atenção em Bolsonaro, que ao seu lado, na Lespe, falou do imposto seletivo e como isso iria impactar o agronegócio, Valdemar, toma vergonha na cara. No dia 29 de junho, Bolsonaro, com a camisa toda desgastada, Valdemar podia comprar uma camisa melhor para ele, com a sacolinha nas costas, mais uma vez voltou a falar da reforma tributária, mais uma vez pontuou sobre o imposto do pecado. Mas pro Valdemar, Bolsonaro estava contra, por quê? Porque o Lula estava a favor. Quando Bolsonaro foi na Jovem Pan, não sei, acho que foi no dia 3. No dia 4 foi a postagem que eu fiz. A turma recortou. Mais uma vez, Bolsonaro falou sobre alguns problemas que estavam vindo, novos impostos que estavam vindo, e também falou sobre o imposto do pecado. No dia 5 de julho, Bolsonaro falou especificamente sobre o IPVA ecológico. Tributar um bem, uma propriedade, que é tão difícil ter no Brasil. Imagine as famílias mais pobres. As famílias mais pobres que tanto ralaram para ter um carrinho velho, 1.0, que não tem todo aquele sistema, né? De, sei lá, um catalisador bonitinho para fazer toda a filtragem da combustão e não sair nenhum tipo de carbono na atmosfera. Quem que vai pagar mais na hora do IPVA verde? É seu Zé do Golzinho 1.0? É o Gol quadrado? Ou é quem tem um carro híbrido, carro elétrico? Mas pro Valdemar, Bolsonaro é um quadrúpede. Tava contra porque o Lula tava a favor. É o discurso, olha só, ele vai pra Globo para defender o pele raiz. Valdemar jamais teria um partido com 99 deputados se não fosse Bolsonaro. Jamais. Mas ele prefere sequer prestar atenção no que Bolsonaro tem a falar. Com tantas insanidades, a PEC não é só um destino. O arquivo da Câmara. Ele cita mais coisas. Também sobre PVA verde. Em 8 de julho, Bolsonaro falou de novo direito de herança. E o Valdemar, todo pimpão, na cartinha dele e na Globo. Não, porque quando a pauta for conservadora, quando ficar contra a família, nós não vamos ficar. O que existe mais sagrado nesse planeta senão a família? Qual é o pai que não está preocupado em deixar alguma coisa pro seu filho? Que sai de manhã e fala assim, rapaz, deixar uma coisa pro menino, para tentar ter uma vida um pouco mais fácil que a minha. Tá se falando em imposto sobre herança. Tá lá Bolsonaro, que a própria Globo, o próprio G1, um dia depois falou. Mas não, para o Valdemar da Costa Neto, ele foi pintar para o Brasil que Bolsonaro é um quadrúpede, que estava contra porque Lula é a favor. E os deputados de direita também. O importante é defender o pele raiz, né? E todos unidos. Vamos unir a direita, né, Valdemar? A propriedade privada cada vez mais ameaçada. Ainda citou os artigos. Meu Deus do céu. Olha só, artigos 155 e 156. O imposto de transmissão causa morte de qualquer bem ou direito será progressivo em razão do valor da transmissão ou da doação. Pô, Valdemar, podia citar isso, irmão. Mais claro do que isso, só 2 disso. No dia 9 de julho, Bolsonaro volta de novo nas suas redes sociais para pontuar. Reforma tributária, meio ambiente e ideologia. É porque Lula está a favor? A concessão de incentivos regionais, levando-se em conta a preservação do meio ambiente e alíquotas diferenciadas baseadas em um termo amplo como impacto ambiental, artigo 43 e 155, mais uma vez especificando, é a adoção na área tributária pelo Brasil de uma agenda ideológica cujas consequências poderá nos levar a uma desindustrialização, aumento da carga tributária, né, das famílias mais pobres, aumento do custo de logística, dentre outros. O artigo 43 que versa sobre a questão de incentivos, né, regionais. Cadê o Valdemar preocupado com o agro? Cadê o Valdemar preocupado com a família? Preocupado com a economia, né, Valdemar? Cadê, irmão? Você não tá vendo o que o seu amigo, que você disse? O cara aí que você gosta tanto,
Tá falando? Ele tá contra porque o Lula tá a favor? Aí o Valdemar falou que não vai votar contra o agro. Indústria e agronegócio devem atuar juntos no Senado para mudar texto da reforma tributária, dizem fontes. Preocupação dos setores é ter produtos ou insumos classificados como imposto seletivo ou imposto do pecado. A aliança se dará em torno do imposto seletivo. O problema na visão de lideranças industriais do agronegócio é que a redação ficou abrangente demais e abre um espaço para um festival de taxações. Tá vendo aí, Valdemar? É o agro que tá contra o imposto do pecado, que Bolsonaro tá falando desde 2025 e você tá ignorando prontamente. E que você podia ir na Globo News ontem e falar por que Bolsonaro estava contra. Você poderia usar esse espaço para defender o agronegócio, o que você não fez. Você preferiu passar pano pro Pele Raiz, aquela turminha que tá batendo foto com Lula. Isso mostra muito sobre quais são os verdadeiros planos do PL e como você enxerga Bolsonaro. Um produto. Dia 2 de julho. Proposta da reforma tributária como está levará o Brasil a importar alimentos. E aí, Valdemar? Por que você não utilizou esse espaço na Globo News para pontuar IPVA verde, imposto do pecado, imposto 43? Isso aqui é de ontem. Não é ontem aqui? Anteontem. Reforma tributária. Impactos positivos, negativos e o imposto do pecado para agronegócio. Tá vendo aí, Valdemar? Está previsto na reforma tributária um imposto seletivo que será regulado posteriormente por lei complementar e que preocupa o setor do agronegócio. O imposto em questão incidirá somente sobre a produção, comercialização ou importação de produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E qual é o receio do agro? É que muitos dos defensivos agrícolas usados pelos produtores entrem na lista de produtos nocivos à saúde e tenham uma carga tributária tão elevada que impactará em toda a cadeia do agronegócio. O Valdemar teve mais de 15 dias para ver que seja um único ponto de Bolsonaro, que lá na Lesp estava do lado dele ao falar da reforma tributária. Mas ele preferiu utilizar o seu espaço na Globo, a inimiga número 1 de Bolsonaro, não que seja de Bolsonaro, mas que odeia Bolsonaro, é o grupo de mídia que mais o atacou em todos esses anos. Para quê? Para passar pano pro Pele Raiz, para não perder os seus deputados. Ao invés de defender o agronegócio, de defender as famílias, de defender os mais pobres. Para Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro é um quadrúpede. Tá aí. Valdemar agora pode ter uma nova oportunidade de pedir para voltar na Globo, se mostrou muito amigo. Vai lá agora e pontua. Pontua porque Bolsonaro tá contra, irmão. Salve, salve. Mas calma que tem mais. Valdemar, você tá muito preocupado com Pele Raiz. Quando o Nicolas Ferreira foi no Pânico, junto ao Emílio, o seu deputado mais votado, é o seu cavalo premiado, ele falou do imposto do pecado e dos impactos. O Emílio Surita também falou. Pra você é besteira. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, não tentou avisar também, ó. Há poucos minutos recebemos o texto da reforma tributária. Longo texto, cheio de ideologia. Você parou para tentar entender? Ricardo Salles também diz, um dos seus deputados mais votados no estado de São Paulo: acabei de ver Boulos defender a reforma tributária na tribuna da Câmara. Se ele defende é porque é uma porcaria. Se fosse indicativo, já bostaria para ser contra. Tô fora. E aí, Valdemar, pra gente fechar aqui com chave de ouro, ele falou na Globo News, mas eu vou trazer aqui o tweet que ele postou e apagou. Não sei porquê. Se arrependeu do que disse, mas tá ali, ó. O pessoal vai... O partido vai caminhar com o pessoal da direita e não da extrema direita. Extrema-direita, nosso entendimento se refere ao cara do bigode. Somos contra isso. Trouxe aqui dois prints diferentes para mostrar que ele realmente postou e apagou. Uma foto do monitor, outra ali é um print. Valdemar da Costa Neto, né? O cara que disse que tá do lado da família. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Mas enfim, né? Sabe como é, gente? Eu não vou deixar Bolsonaro na mão. Não tem. Quer me tirar do sério? Minta. Tripudido, velho. Não faço isso não, Valdemar. Que você vai me deixar nervoso. Tô aqui até tentando me acalmar. Queria até falar outras coisas, baixar o nível das afirmações, mas eu acho que deu pra entender. Sabe, a gente sabe que o interesse do final do dia do PL é só eleitoral. Vocês veem Bolsonaro como um produto, mas tem que ter um pouquinho, sabe, de compaixão. Tem que pelo menos tratar, fingir que tem algum interesse transcendental, que você pelo menos se importa um pouquinho com o Brasil. Bote aí os seus 200 deputados, fique muito feliz da vida, o maior partido do Brasil. Mas pense no país também, pô. Beleza? E vamos falar da CPI das ONGs. Ontem, o Aldo Rebelo foi lá
e falou muita coisa. E agora tô aqui lendo o texto e já não lembro mais qual é o vídeo que eu deveria dar play. Mas deixa eu ver aqui o que a Amazônia Azul falou. Ele fala assim, ó. Quando não se permite o desenvolvimento da região, levando à pobreza e miséria de sua população, se coloca milhares de pessoas à mercê do crime organizado. É isso que está ocorrendo quando ONGs e órgãos do Estado, né, impedem projetos de infraestrutura na Amazônia. A Amazônia está sendo entregue, né, à turma do mal, né, por uma política de isolamento que só gera pobreza e perda do território pelo Estado. Acho que eu lembro qual é esse pedaço aqui. Tenho quase certeza. Acho que é esse aqui mesmo. Se não, eu vou mandar do outro. Mas tem um vídeo que eu quero dar play para vocês. É esse aqui, ó. A cada 100 metros, senador Zequinha, o senhor encontra uma pichação. Cobrindo outra pichação, cobrindo outra pichação. É uma pichação do Comando Vermelho, coberta por uma outra do PCC, por uma outra da Família Norte. A cada 100 metros. E toda semana, as notícias de que jovens e mais jovens são trucidados nas chacinas e nos enfrentamentos entre o crime organizado. E quando você olha para a cidade, percorre a cidade, o aparato repressivo do Estado brasileiro, helicópteros, Polícia Federal, IBAMA, Força Nacional, viaturas, parece uma cidade em guerra. Quando você pergunta qual a finalidade desse aparato, é para combater esse crime organizado? Não! Esse aparato todo está ali montado para ir atrás de um sujeito que está criando uma vaca, plantando uma roça de milho, criando uma cabra ou criando uma roça de cacau. É para isso que o Estado brasileiro mobiliza esse aparato, que eu vi pela primeira vez em 2010, numa audiência em Novo Progresso, quando nós tentamos descer em Novo Progresso, a pista de terra, a pequena pista de terra, no motor, tentando descer, a pista estava ocupada por um rebanho de vaquinhas, espantadas com a aproximação do avião. O avião deu 2 rasantes para afastar as vaquinhas e nós pousamos. Eu perguntei lá, prefeito, e essas vacas? Não, essas vacas são as vacas piratas do ministro Mink, que mandou apreender aqui. Tá certo. E quando você chegava na reunião, lá no lugar que a igreja nos destinou, tinham centenas de famílias apavoradas, em pânico. Vocês conseguiram entender qual é o ponto do Rebelo? A turma que quer trabalhar está sendo perseguida. Enquanto a turma que realmente faz o mal tá de boa. Você tem uns equipamentos que você podia estar lutando lá o conflito na Europa, lá na Ucrânia. A disponibilidade, né? Força Nacional, IBAMA, tá sendo usado contra a turminha do mal pra valer? Não. O problema é o criador de boi, de cacau, etc, tudo mais, né? Essa é a preocupação da turma. E Aldo Rebelo levantando esse ponto. Depois... Caso da Ungueira. Deixa eu ver se tem mais um aqui depois, peraí. Eu não botei aqui um negócio bonitinho. Ah, não, eu lembro, rapaz. Eu lembro qual é esse daqui. É esse daqui. Pronto, já lembrei qual é. É esse aqui, ó. Se liga nesse. Porque as ONGs pagam os seus jornalistas a peso de ouro, dispõem de muitos recursos e recrutam jornalistas talentosos, preparados para montar a versão das ONGs sobre a Amazônia, tá certo? Porque ela se distribui em vários grupos. Tem um grupo de ONGs que é só ONG para fazer barulho, agitação, vender, ameaça para recolher o dinheiro para proteger, entre aspas, a floresta. Há ONGs que cooptam lideranças, que cooptam pesquisadores nas academias, que funcionam como se fossem ONGs de pesquisa. E agora há um grande número de ONGs que são ONGs da área de comunicação. Como se fossem agências de comunicação, jornalistas. Registram na Amazônia, dizem que vivem lá, mas não vivem. E quando vivem, vivem em condomínios fechados, sem qualquer contato com a população local. Isso daí que o Aldo Rebelo está relatando é sério. Ele está falando o uso da imprensa pelos zongueiros e contratar jornalistas para falar bem sobre você ou tentar implantar alguma narrativa dentro da sociedade. Quando ele falou isso, eu lembrei de um caso que a gente já comentou aqui em vídeo, até levei esse caso em específico para falar lá no Monarca quando a gente foi, que envolve a Folha de São Paulo. Aqui não é um jornalista que foi, como posso falar, né? Um jornal que se aproximou das ONGs, né? O negócio é muito mais profundo. Ele tá falando de um jornal inteiro. E é o quê? Em maio do ano passado,
a Folha de São Paulo fechou uma parceria com a Open Society Foundation do Soros. Ali, ó. Folha estreia Planeta em Transe. Projeto que amplia a cobertura de mudanças climáticas. Com apoio da Open Society Foundation, né? E a Folha vai acompanhar a pauta ambiental nas eleições de 2022 e entrevistará especialistas e ativistas. E eles continuaram ao longo dos anos. A primeira entrevista seria com a Vanessa Nakati, do Fridays for Future, é um grupo aí fundado pela Greta Thunberg. Falar várias outras coisas. E aí, algumas matérias deste ano, por exemplo, e que pode ser um projeto que os senadores podem propor, né, no relatório final da PEC, que é para tentar identificar o que é uma matéria jornalística do que é um trabalho em parceria com a Open Society Foundation. O print do jeito que está aí, que você vê, ó, o projeto Planeta em Transe é apoiado pela Open Society Foundation. Aqui embaixo, abaixo da data, isso daqui não está na imagem original. Na imagem original, essa frase, ela só aparece no final da matéria, que só quem tem acesso são os assinantes da Folha de São Paulo. A grande parte da população que só tem acesso à manchete, vê a manchete e fala, pô, aqui é uma matéria, né? Olha só, socorro da Petrobras levaria 43 horas em caso de vazamento na foz do Amazonas, diz o IBAMA. Opa, mas essa não é qualquer matéria, é uma nota em parceria com a Open Society Foundation. E essa nota, quando eu trouxe em vídeo, e o que eu tentei destacar para vocês é o quê? Tem o dedo da turma do Soros, e é uma nota de impacto que formou a opinião das pessoas contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas, mesmo a mais de 500 quilômetros da costa. Aí quando você pega os comentários desta nota, será que a turma sabe que não é uma reportagem qualquer, que tem um dedinho a mais, quem sabe assim um certo viés de propaganda? Mas a turma fala assim, ó. O terceiro, importantíssima reportagem. Será que é uma reportagem? Ou é uma peça de propaganda? Excelente. Ó, quarto, boa reportagem. Quinto, excelente reportagem. A reportagem é uma peça de propaganda. Então, talvez no relatório final, os senadores também propõem assim, ó, que qualquer jornal do Brasil que resolver fazer algum tipo de parceria com a ONG, for um projeto assim, etc. mais, eu acho que tem que já informar isso na manchete. Lá ali, claro, o cara, qualquer um abriu e falou, isso aqui não é uma matéria qualquer. É uma matéria que tem digitais de forças transnacionais, muitas delas com agenda bem clara, que apoia, né, a Agenda 2030, SG. Uma coisa bacana, pro cara que pegar aquilo ali e ler, saber que tem um grande viés embutido. Ou se não negar aquela... Não, o Soros vai apoiar a Folha de São Paulo por nada. As denúncias do Rebelo, inclusive, são muito mais graves do que eu tô falando. Então, vamos continuar. O Plínio Valério, tem mais uns vídeos também do Aldo Rebelo ainda. Ele fala assim, ó, acabamos de aprovar na CPI os requerimentos para convocar a Débora de Magalhães Lins, que é a presidente do conselho diretor do ISA, a CPI da Zona que está começando a esquentar agora, e do presidente da Natura, João Paulo Broto Gonçalves Pereira. Renato fala assim, ó, pô, o presidente da Natura poderia explicar como o financiamento da plataforma Plena Mata se transformou em uma ferramenta de militância política e ideológica, bem como se tal financiamento não é um claro conflito de interesses nas práticas de compliance do SG. Isto é, né, se as ONGs não blindarem de modo que ele solicite um habeas corpus para não comparecer à oitiva. Não acho que ele teria nada para esconder, né? Com certeza ele pode ir lá e conversar numa boa. Aí, voltando. Isso aqui eu não vou dar play no áudio, porque são 3 minutos e meio. Mas eu explico para vocês. Esse daqui, ele não tá deixando no ar. O Aldo Rebelo tá dando... Na verdade, no recorte que o Amazônia Azul fez, nem tá completo. Eu assisti ontem, recomendo. Eu acho que todo brasileiro deveria ter visto, do início até o fim, todas as 4 horas da sabatina do Aldo Rebelo. Assim, é muito agregadora. Não só ele... A fala da Tereza Cristina, mostrando que entende muito bem. Quando ela falou do Farms Ria Forest There, né, que é assim, os planos internacionais, que lá eles podem ter fazendas, mas aqui no Brasil tem que ser floresta. Nossa, eu falei, rapaz, Terezinha tá por dentro, viu? Isso aí, minha tia. Mas enfim, o Aldo Rebelo comenta sobre o que está sendo feito no Brasil em torno de várias ONGs, institutos, ou sei lá, o próprio judiciário resolve... isso aqui é ruim, vamos acionar, e daqui a pouco suspende uma obra de interesse nacional.
que ele explica o que está acontecendo, ele dá exemplos, ele cita a Ferrogrão, que a gente sempre comenta aqui, ele cita aquela rodovia que ligaria, né, porque não vai ser mais sair do papel, o Acre ao Peru, e ele fala sobre tudo isso daí e fala, cara, tá complicado, porque às vezes é um juiz lá do interior, toma uma decisão disso, daquilo, outro, e é complicado essas pessoas assim decidirem no nada, ainda que pode decidir, é complicado, porque não são pessoas que escutam, né, vários setores na hora de tomar decisão, muitas vezes é daquela decisão monocrática, e qual o conhecimento que essa pessoa teve no direito para tomar esse tipo de decisão, se impacta, se não impacta, se vai sair do papel, se não vai. E ele fala o seguinte, para resolver isso é fácil. E sem precisar fazer muita coisa, sem precisar revolucionar, sem precisar modificar, tirar poderes da justiça. Não, nada assim. Ele fala o seguinte, ó, fazer uma PEC com 2 artigos. O primeiro artigo, você vai falar que para suspender uma coisa dessa, só quem pode fazer a solicitação é a PGR. Só. E só quem pode suspender seria a Suprema Corte Brasileira. E coloca um prazo. Para também não ficar assim aberto. 3 meses. Se não decidir em 3 meses, a decisão é que já está decidido. Se não decidir é porque pode continuar. Simples assim. 3 meses. E só quem pode é a PGR. Para não ficar na mão de um juiz de primeira instância. Não. Só isso aí. Achei uma baita ideia. E ele falou que o segundo artigo seria listar o que seriam as obras de interesse nacional. Ele falou, pô, interesse nacional primeiro? Gera emprego? Sim, então de interesse nacional. O que pode ser de maior interesse nacional do que a geração de emprego? Eu falei, rapaz, esse cara tem um ponto. Depois eu colocava obras que vão levar a qualidade de vida, estruturais, ele está listando várias coisas. Creio eu que vai ser mais uma proposta que também vai constar no relatório final da CPI das ONGs. E aqui, acima de qualquer embate de esquerda ou direita, a gente está diante de proposições que finalmente podem, pelo menos, reduzir a força da turminha que quer ver o Brasil vivendo no atraso. Essa explicação dele sobre o Ministério Público é muito boa. Pena que o Amazônia Azul não recortou até a parte que ele também falava sobre a PEC, né, que deveria ser proposta, como deveria ser proposta, etc. Tudo mais. O erro do Aldo Rebelo é achar que existe algum resquício no Dilma de que o Dilma se preocupa com obras, com o Brasil, etc. Tudo mais. Em outro momento, ele conta um caso. Esse caso eu acho que eu recortei da Play. Mas antes de falar sobre esse caso, ele fala assim um caso lá atrás. Ah, lembrei que eu coloquei. Deixa eu ver aqui se eu recortei ou não. Se liga isso aqui. Porque as ONGs pagam os seus jornalistas a peso. Peraí, pô. Esse não. Esse aqui. Putz, é que eu não recortei, não. Não vou dar play, não, que esse aqui é 2 minutos e meio. Mas eu explico pra vocês. O Aldo Rebelo conta de um caso, anos atrás, 2 décadas atrás, que ele foi investigar uma situação que passaram pra ele. Foi ele, o Vilas Boas, que na época era coronel, e mais uma pessoa. E aí o Aldo Rebelo falou assim: a gente chegou lá. Na hora que a gente chegou, tinha uma hogueira. Deu pra perceber que não era a turma lá, era uma hogueira. Aí falou assim: não, vocês dois aí não vão entrar. Ele, não, mas peraí, pô. Esses dois são do exército? Fazem parte da estrutura do establishment brasileiro. E ele não... Você é ongueira, não vou entrar. Ele falou, isso os militares falaram, não, vai lá, vai na boa, etc. Aí, não vamos gerar problema. Aí diz que vai, que anda, aí vê um monte de coisa, ele comentou isso aí e vai embora. Aí depois ele fica se questionando. Ele fala, rapaz, eu nem sei se tá no recorde da Amazônia Azul. Ele fala assim, o grande ponto que a gente ficou conversando depois é como essa menina soube que a gente tava lá, que a gente tava indo pra lá. Porque teve algum tipo de aviso prévio. Ó, tá indo. Tem uma logística, tem um serviço de informação. Porque assim, rapaz, ela sabia que a gente ia o horário quando ia chegar, tava lá prontinha, já esperando assim, ó, na cocó. Então, olha a penetração desses grupos dentro da máquina pública. Além disso, eu achei uma coisa engraçada. Logo no início da fala dele, ele fala que lá atrás, que ele sempre se importou com a Amazônia. Aí fala quando ele foi a primeira vez, ainda muito jovem, etc. Tudo mais. Ele disse que no início da vida política dele mesmo, já assinou algum tipo de cargo, ele costumava ir pra lá junto com o Jair Messias Bolsonaro. Eu falei, rapaz, tá vendo aí, né? Não tem por onde correr, velho. Falou em Brasil, defesa do Brasil. Alguém tem alguma história pra contar sobre Bolsonaro? Alguém tem alguma história?
Ainda sobre a CPI das ONGs, eles fizeram vários requerimentos nos últimos dias, que a turma do governo tá, não tem como responder isso, não tem como responder aquilo outro, tá dando de João sem braço. E a turma do bastidor fala o seguinte, né? O governo desconversa. A CPI das ONGs começou a questionar o governo do Dilma sobre as relações de organizações que têm algum vínculo com a gestão federal. As primeiras respostas do Ministério do Meio Ambiente e das Relações Exteriores não agradaram o comando da comissão. O Márcio Bittar, que é o relator, afirma que os ministérios deram respostas genéricas a perguntas concretas. Senadores darão novos prazos, farão novos requerimentos de esclarecimentos e avaliam convocar membros do governo para depor. A turma está atrás da resposta. Essa CPI é de suma importância. E aí, pra gente chegando aqui quase ao fim, comentando algumas coisinhas que tem relação. Ontem, o Will Gadelha contou que o Dilma ligou para a maior doadora do Fundo Amazônia, Noruega. O Renato falou assim, é uma pequena coincidência esse telefonema durante as atividades da CPI das ONGs, né? Baita coincidência. Justamente no momento que o Brasil deseja investigar quais são os agentes externos que utilizam de organizações neogovernamentais para vilipendiar nossa soberania e promover atos de biopirataria. O Aldo Rebelo levanta um ponto e fala o seguinte, vem cá, por que a gente não pode direcionar o Fundo Amazônia? A gente corta para as ONGs e a gente direciona diretamente para as estruturas, né, federativas, públicas, lá, a Secretaria de Saúde local ou o Ministério da Saúde. Pai, por que dar dinheiro para a ONG realizar um trabalho de educação quando a gente já tem uma Secretaria de Educação do Estado, Educação do Município, o POP, o MEC? Não é melhor, assim, ao invés de dar o dinheiro para os zongueiros, não é melhor pegar esse dinheiro e investir? Esgoto, estrada, internet, energia elétrica, qualidade de vida para o povo. Aí, pra gente encerrar também, agora se encerra, o G1 informa o plano verde do Haddad, né? A Globo News teve acesso em primeira mão, porque será, né? Que o Haddad ia logo pra Globo News em primeira mão. Eu lembrei, a manchete é bonita, ó. Veja detalhes do projeto que deve ser trunfo de Lula na Bélgica. Assim como a FHC, no primeiro semana de 95, foi na Bélgica e Bruxelas entregar ao Brasil. Lá vai o Dilma, olha o que ele vai se orgulhar, o plano verde. O que é que tem no pacote verde? Que é do Haddad, que o Dilma vai lá tirar onda. Plano de transição energética. Abaixo confira alguns dos pontos do plano verde. Primeiro, o projeto prevê o programa Sol para Todos. A ideia é substituir parte da tarifa social de energia elétrica para implementar painéis solares em bairros das periferias da cidade. Beleza. Só que assim, ó, energia solar, ela causa alguns distúrbios na rede. Não é só colocar e achar que tá tudo bacana. Enfim, tem várias coisas que tem que ser levadas em consideração. Aqui mesmo na Austrália, no final de semana eu conheci um cara que é engenheiro e aí ele tava num evento desse, exatamente. O pessoal tava comentando aqui o que fazer para tentar resolver, porque quando tá o dia, tá o solzão, é muita energia na rede, é meio que tem que desligar algumas turbinas, né, nas centrais de geração de energia, porque senão sobrecarrega a rede. Só que depois, quando para essa transmissão, para de jogar na rede, tem que ligar de volta as turbinas, tem um tempo assim de pick-up de umas 2 horas até voltar. E aí como é que faz? Aí começa a ter umas quedas de tensão, né? Aí dá uma falta de luz, etc. Como é que resolve? E aí então a turma já tá discutindo isso, como resolver. Aí ele falou que tava lá, uma palestra, né? Um grupo aí de indianos que desenvolveram umas baterias pra você acoplar na rede. Então não é qualquer projeto simples. E eu fico me perguntando, será que o Dilma tá pensando, né, nos problemas que pode acarretar ou só quer colocar um monte de placa solar pelo Brasil e falar que eu fiz, eu aconteci, sem ligar para as consequências? Eu acho que o Dilma não tá ligando. Fusão, o plano safra e o plano de baixo carbono. O Dilma tá indo lá e fala, ó, a agricultura no Brasil só baixo carbono, ou seja, não vai crescer. Esses planos atualmente existem de forma separada. Eletrificação do transporte nas cidades e também nos estados e municípios. Será que não era melhor baixar o preço da tarifa do ônibus? Do que trocar e colocar o ônibus elétrico? Não acho que é melhor, não. Vamos baixar aqui o preço do transporte público? Do que mudar? Dilma. Entre as ações também estão um tributo sobre o carbono. Não precisa explicar mais nada, né, gente? Vai vir
taxa de carbono aí, pode esperar, porque o Haddad está determinado, né? Também tem premiação, estados e municípios, em redução de tributos proporcional ao tamanho da área verde. Olha só, você vai ter um prêmio se sua cidade não se desenvolver. Se sua cidade se desenvolve, tem indústria, né, fazenda, aí não tem área, aí você não vai ter o prêmio. Um prêmio para não se desenvolver. Ah, pai, sensacional. E um programa de obras públicas para reduzir os desastres naturais. Tá bom. Enfim. Amanhã a gente comenta. Falei que eu sabia se dá tempo de comentar, então tá tudo certo. Gastei um tempo a mais falando aí, né, de caso... Não tem pra... Não fale de Jair não, velho. Fico nervoso. Deixa o Jair quieto. Maltrato o velho não. Me perdoem se eu passei do ponto, né? Mas me abala emocionalmente. Brincadeiras à parte. Escolhe meu trabalho. Passa no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um pé na descrição. Atlas Brasileiro. kimpai.com/br. E daquela curtida, aquela compartilhada, né? Vou mandar vários dos vídeos que eu não dei play, mas que eu comentei ali o tweet, expliquei pra vocês no Telegram, vocês podem ver, mas eu recomendo de verdade. Separe um tempo essa semana, no final de semana, junta a família assim em casa, escute o que foi discutido, não só sobre o que veio da boca do Aldo Rebelo, mas da participação do próprio Plínio, do Márcio Bittar, esse período a mim também teve lá, fez umas contribuições interessantes, da Tereza Cristina, que também tava lá, até o Mourão falou, o Mourão só foi lá pra, sabe... baba-ovo pro Aldo Rebelo. Mas enfim, teve várias contribuições bem interessantes. O Zequinha Marinho, toda vez esqueço. O senador Zequinha, lá do Pará, que tá me surpreendendo também positivamente. Fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!